Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 1º de setembro. Vamos conhecer um pouco da vida de Santo Egídio? Santo Egídio é um santo da nossa igreja do século VII, por volta dos 680 mais ou menos. Não temos muitas informações sobre sua família. Ele era grego, né? E sua família era muito nobre, uma família cristã nobre. E tinha muitas posses, e quando seus pais morreram, o que ele faz? Doa todos os seus bens para os pobres e vai viver como um eremita. Ele vai viver de uma maneira solitária, num lugar deserto, na pobreza, totalmente dedicado à oração e ao auxílio dos pobres. Então, tudo aquilo que ele conseguia com as esmolas, que ele conseguia pedindo, ajudando um e ajudando o outro, ele distribuía para os pobres. E Deus começa a realizar através dele, através das suas orações, muitos milagres. Um dos primeiros milagres relatados diz que um dia ele vai chegando na igreja e tem um mendigo esfarrapado, doente, quase moribundo na porta da igreja. Ele se compadece, tira a sua capa e coloca a sua capa sobre o mendigo. Imediatamente o homem se levanta completamente curado. E a partir daí, dessa cura pública, muitas curas vão acontecendo pela oração de Santo Egídio. E aí, muita gente começa a procurá-lo, e ele que queria ter uma vida mais de solidão, de oração, ele decide partir. E no ano de 683, ele parte para a França. E aí vai acontecer mais um prodígio, porque no navio que ele viajava, né, vai acontecer uma grande tempestade. E essa grande tempestade vai quase que afundar o navio. Todos já tinham perdido as esperanças, todos já estavam certos que iam morrer, quando vem aquele pobre homem ajoelhado de mãos postas, rezando. Imediatamente as ondas vão se acalmar e o navio começa novamente a navegar em segurança, todos vão desembarcar. Ninguém vai ser ferido, ninguém se machuca. Então, mais um milagre atribuído pela oração de Santo Egídio. E lá na França, ele vai procurar novamente viver na solidão. Vai procurar uma floresta e nessa floresta ele vai achar uma caverna e ali ele começa a viver a sua vida na pobreza, se alimentando apenas de frutos, daquilo que ele conseguia catar e conseguia achar na floresta. Até que um dia o rei dos visigodos estava caçando na floresta e vê um cervo, e ele pega e lança uma flecha nesse cervo, e o Santo Egídio coloca a mão na frente do cervo para protegê-lo. Então, ao invés de ferir o cervo, o rei fere com a sua flecha a mão do Santo Egídio. E aí ele vai conhecê-lo, vai conversar, vai ficar muito arrependido, vai trazer os médicos para tratá-lo, para curá-lo, e começa a conversar, começa a ver a sua experiência de fé, vai ficar encantado por todo o seu jeito de ser e faz dessa caverna um lugar de peregrinação. Depois ele vai doar uma área onde vai ser construído um mosteiro, né? E ele vai ser colocado como abade. Então, ele vai viver nesse mosteiro até o fim dos seus dias, e o mosteiro depois vai ser entregue aos beneditinos. A morte de Santo Egídio aconteceu provavelmente no dia 1º de setembro do ano de 720. E logo depois da sua morte,
a sua sepultura, o seu túmulo, se torna um lugar de peregrinação. A igreja vai reconhecer, né, a sua santidade, vai colocar a sua memória no calendário no dia 1º de setembro, e ele é um dos 14 santos auxiliares do povo, como ficaram conhecidos vários santos. E a Santo Egídio a gente vai invocar contra convulsões, contra febre, contra o medo e contra a loucura. Então, Santo Egídio, esse santo do século VII, né, início do século VIII, que deixa para nós esse testemunho de uma entrega total a Deus, e Deus que, através dele, realiza curas, prodígios e milagres. E a gente pode pedir hoje a intercessão dele, para que a nossa oração seja também uma oração de fé, que chegue agradável aos olhos do Senhor, que suba aos céus como um odor agradável ao Senhor. Santo Egídio venha interceder por nós, para que sejamos homens e mulheres de oração. Que ele venha interceder para que nós possamos estar com o coração cheio de amor por Jesus e pelos irmãos. Santo Egídio, rogai por todos nós.